Poder sentar, meus queridos. Amados, eu queria se ater esse texto de 1 Samuel 30, do 1 ao 6. Eu preguei alguns tempos atrás em cima desse texto, mas eu passei uma experiência ultimamente, e esse texto Deus trouxe à tona a minha memória. E eu queria compartilhar esse texto novamente com vocês, porque tem ocasião que a gente vê o texto é lido, relido, a gente prega, mas sempre a gente precisa aplicar esse texto com mais eficácia em nossas vidas. E a partir desse texto eu queria pensar nessa frase: o que fazer? A leitura que nosso irmão Antônio nos trouxe justamente está recheada de um quadro, eu diria assim, de derrota, de desânimo, né? Um quadro que em muito trazia sobre o povo inquietude, não é isso? Mas a gente vai ver assim o que Deus tratou com Davi diante daquele quadro, e o que Deus é capaz de tratar a mim e a você nessa noite. Amém? A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é o que fazer. E aí, diante disso daí, vamos pensar: o desânimo chegou primeiro do que a tragédia. Se nós voltarmos a reler o texto do verso 1, diz: aconteceu que no terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziglag, os amalequitas tinham invadido o sul da cidade de Ziglag, e todos de Ziglag, e tomaram a Ziglag e incendiaram. O verso 2, olha: levaram cativo as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequeno nem grande, então somente levaram consigo e foram embora. Escute bem, o texto diz o quê? Que quando Davi, um homem de guerra, um homem de um comando bélico profundo, acostumado a ver cenas das grandes aberrações de carnificina, mas quando Davi chegou diante desse quadro de Ziglag, a Bíblia diz que ele caiu num pranto tão profundo que foi algo desesperador para ele e para aqueles que estavam em torno dele. E o que é que eu fico pensando aqui? O que aconteceu com Davi foi muito mais uma guerra muito mais emocional do que propriamente uma guerra física. Por quê? Porque até então não tinha mostrado que os seus filhos tinham sido dizimados, a sua esposa tinha sido violentada, morta. Não. O texto diz que eles invadiram a cidade, eles levaram cativos mulheres, crianças, não é isso? E os jovens. É de fato uma situação desesperadora? Sim, claro que sim. Mas uma coisa que eu fico pensando, mais do que o desespero de ver a derrota, né? Porque de fato ele viu a situação, mas ele se desesperou antes de ver os fatos realizados de forma cabal. Por quê? Você vai ver, como eu disse, ele viu o incêndio, ele viu o povo sendo levado cativo, e diz o texto lá na frente, né? Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Isso é muito tremendo quando eles assim, um homem da qualidade de Davi chorou, mas ele não chorou de forma aparente. A Bíblia diz que ele chorou de forma copiosa, de forma profunda. E não só ele, mas todos aqueles que de fato estavam vendo aquele quadro que era caótico, mas que na mente dele já se tornou muito mais caótico do que era. Porque quantos corpos eles viram ali? Nenhum. Quanta marca de sangue eles viram derramada ali? Nenhum. Mas na cabeça dele, todos estavam o quê? Dizimados.
mortos e acabados. E quantas das vezes eu e você, o quadro já é ruim, mas nós fazemos o quadro pior. Nós nos desesperamos antes do tempo. Nós entramos no estado que Davi entrou, onde ergueu as vozes e não tinha mais o que chorar, porque choraram tanto, porque não tinha mais forças para chorar. Eu fico pensando, quando alguém está chorando, ainda está bom. Mas já observou aquele dado momento que a gente está tão árido, tão seco, que nem lágrimas cai mais? Quando há um choro, o choro resulta, muitas das vezes, na minha e na tua alma, como eu sempre digo, de um refrigério, de uma restauração, aquele choro de arrependimento, aquele choro de contrição, aquele choro de conserto. Mas diz aqui que eles choraram tanto, 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 que não tinha mais força para chorar. E aí eu fico pensando assim, o quadro já estava terrível. O quadro já tinha chegado ao ápice de toda a desgraça e não tinha o que fazer mais, porque se ele já havia chorado tanto, a ponto de perder as forças do choro, o que lhe faltava mais de ruim vir? Praticamente nada. Mas tem um dizer popular, diz que quando as coisas estão ruins, elas podem tornar o quê? Pior. Muitas vezes a gente está numa situação que a gente nem se dão conta de que a gente, vamos supor, essa situação aqui eu vou passar de letra. Esse problema aqui é um problema, olha, é um caldo de cana com pastel na feira. Mas muitas vezes aquela coisa tão simples, aparentemente, te derruba. E muitas vezes é aquela onda tão profunda, aquela onda ali vai me partir no meio, não vai sobrar nada, e você sai inteiro. Sabe o que eu quero mostrar a você e a mim? Que nem eu, nem você, nem o próprio Davi se conhecia. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos. Em dado momento a gente acha que a gente vai reagir muito bem. E tem ocasião que a gente diz, não, eu vou me sair mal, e a gente se sai bem. Porque se cumpre o que a Bíblia diz. Quando eu me acho forte, então sou o quê? Fraco. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque eu sou forte. Forte não em mim, mas forte no Senhor, que é forte. E aí Davi, meu amado, por que Davi pintou aquele quadro além do que já era? Como eu disse, porque Davi não tinha visto a culminância da desgraça. Mas ele já sofria como a desgraça já tivesse o quê? Acontecido. Ele já chorava pelo luto, até então não tinha sido o quê? Consumado. E eu faço uma pergunta, será se você nessa noite, será se eu não me incluo em determinado momento, que a gente está sofrendo por situações que nem aconteceu ainda, mas nós já sofremos a dor. Nós estamos sofrendo luto sem antes perder alguém. Eu lembro de determinada ocasião em que o pastor Hernando Dias Lopes dizia que estava no seminário, encontrou um jovem seminarista chorando aos prantos. Mas rapaz, por que está chorando? Estou chorando porque, por causa da minha mãe. Ela morreu? Não, mas eu estou chorando no dia que ela morrer. Será que tem alguém semelhante a esse pensamento aqui? A gastrite já corroeu o estômago por um problema que ainda vai vir. Não, ela só mostrou a carranca, você já se desesperou. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é a carranca. Davi também era muito acostumado a ver o que? Gigante, carranca, enfrentou muito demônio, muito exército, mas diante desse daqui, ele não viu nem um filho morto. Mas ele caiu o quê? Em pranto. Ele caiu em um choro, e um choro profundamente o quê? Angustiante. Um choro, como diz o próprio texto, ele chorou, ergueu a voz, chorou, até não ter mais força para chorar. E aí você pode dizer, esse cara não tem mais o que aguentar mais. Não é isso? Talvez você possa dizer, não pastor, eu já cheguei no meu ápice, no meu limite. Eu quero dizer a você que nem você, nem eu, nem nós sabemos nossos limites. Você talvez pode se achar fraco e ao mesmo tempo ser forte em dado momento. Como eu disse,
e se achar forte e ao mesmo tempo ser fraco. Mas vejamos a observação. Diante do problema, quando de fato o que fazer quando não temos nem força para chorar? Analise comigo o verso 4, como diz aqui. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz, clamaram até não terem mais forças para chorar. E aí eu queria pensar com vocês abrissem 1 Samuel capítulo 22, verso 2, que é o contexto que nós estamos a pensar. Quem era de fato o povo que cercava Davi? 1 Samuel capítulo 22, verso 2, vamos lá? Para vocês depois compreenderem que eu vou fazer essa interligação, porque o verso 22, 2, com o que nós estamos acabando de ler. Escute bem o verso é 2 do capítulo 22 de 1 Samuel. Encontraram, irmãos? Amém? Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito, e Davi os tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Vamos juntos? Vamos juntos? Diga, ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam o quê? Em dificuldades. Os que tinham o quê? Dívidas, e todos os amargurados de espírito. Quem eram as pessoas que cercavam Davi, do bando de Davi? Diga, quero homens o quê? Homens, diga, em dificuldades, vamos lá, em dificuldades, com dívidas e amargurados de espírito. Era esse povo que Davi o quê? Liderava. Não era um bando fácil, não era uma galera fácil, era uma galera atribulada, não é verdade? Era um povo que era complexo e tinha justamente seus altos e baixos. Um povo que de fato, vamos supor, vencia, que lutava, que batalhava, mas também tinha suas fraquezas. E aí eu vou mostrar por que de fato a complexidade dessas fraquezas, voltando ao texto lá de 1 Samuel capítulo 23, vamos lá? Amém? Aliás, Samuel capítulo 30, Samuel capítulo 30, vamos lá, o verso 6, acompanhe comigo por favor. O que é que diz o verso 6? Amém? Davi ficou muito angustiado. Por que Davi ficou muito angustiado? Vamos lá? Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam angustiados, cada um seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Só a parte A. Diga comigo. Davi ficou muito angustiado. Por que Davi ficou muito angustiado? Porque esse povo endividado, não é isso? Vamos lá? Esse povo endividado, amargurado de espírito, queria o quê? Apedrejá-lo. E aí me faz pensar, diante dos muitos problemas que nós enfrentamos, quando nós estamos num enfrentamento, um problema, no lugar de nós tentarmos trazer solução ao problema, nós buscamos culpado e não solução. Tem um problema, sim. Vamos resolver o problema? Não. Primeiramente, vamos resolver o quê? Quem é o culpado desse problema? E a coisa que fizeram com Davi foi isso. Não, o culpado quem é? É você. Você é o culpado. E o homem que já estava mais do que cansado, mais do que angustiado, nem mais força tinha para o quê? Para chorar. Diz o texto que ele fez o quê? Diga comigo. Davi muito ficou angustiado, porque o povo pensava em apedrejá-lo. Eu fico vendo quantas às vezes nós fazemos isso ou aquilo dentro de casa, na igreja, na comunidade. E quando a coisa começa a ficar difícil,
No lugar de nós buscarmos solução, nós buscamos o que? O bode expiatório. Nós somos perito em querer apedrejar os outros. Sabia disso? Nós somos perito. Nós não queremos saber quem nós apedrejamos. Apedrejamos com as palavras, nós apedrejamos com nossas ações. Nós não procuramos saber como a pessoa está tão angustiada quanto eu e você. E talvez até pior. Mas eu não me insensibilizo. Simplesmente eu vou em busca de quê? Do bode expiatório. Eu vou lançar o que? Minhas pedradas. E aí você observe bem que esse mesmo sentimento que esse povo tiveram aqui, meu amado, no verso 6 do capítulo 30, se nós voltarmos mais 7 capítulos, vamos lá, o capítulo 23 de 1 Samuel, vamos lá, Samuel capítulo 23, a gente vai ver o mesmo episódio acontecendo, né? Esse povo, o qual Davi servia, esse povo o qual Davi trabalhava, esse povo o qual Davi dava a vida por eles, em dado momento ele livrou uma cidade chamada Queila. Vamos lá, o verso 5 do capítulo 23, vamos juntos? 1 Samuel capítulo 23, verso 5 diz assim: então Davi e seus homens foram a Queila e lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e por causa da grande causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Queila. Diga comigo: assim Davi salvou os moradores de Queila. Salvou de quem? Das mãos dos filisteus. Agora vamos ver como foi que o povo de Queila retribuíram a Davi. Vamos lá? O verso 10, acompanha o verso 10 comigo, do mesmo capítulo. O verso 10 diz assim, olha: então Davi orou: Senhor, Deus de Israel, teu servo, ouvi que Saul de fato procura vir a Queila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Queila me entregarão nas mãos dele? Ele faz uma pergunta a Deus: será, Senhor, que o povo de Queila irão me trair? Vão entregar a mim nas mãos do rei Saul? Ele faz uma pergunta a Deus, né? Isso em oração. Será que Saul virá mesmo como o seu servo viu? Ó Senhor Deus de Israel, revela isso a teu servo. E o Senhor disse: ele virá. Disse o Senhor: Saul virá. O verso 12: então Davi perguntou: será que os moradores de Queila me entregarão juntamente com os seus servos nas mãos de Saul? O que é que Deus diz a Davi? O Senhor respondeu: entregarão. Dá para lidar com apunhaladas nas costas, com pedradas? A vida é feita de situações como essa. E você sabe que a pedrada dói, muitas das vezes, ela dói, não é quando ela vem de longe, mas quando ela vem de mais perto. E ela fere. E muitas vezes não fere o corpo, ela fere a alma, ela fere o coração. Eu não sei como você entrou aqui na condição de Davi, um valente, um guerreiro, mas um guerreiro o quê? Ferido, fraco, débil, carente do reconhecimento de entender que não é, mas que Deus é em sua vida. Amém, amados? E aí eu queria caminhar pensando com vocês, meus queridos, que esse texto, se nós parássemos só aqui, seria um texto muito, como é que eu posso dizer assim, escuro, totalmente desnorteado de esperança. Mas eu me alegro que esse texto, pequeno texto, ele não simplesmente fecha com esse desânimo de traição, esse desânimo, como é que diz, esse quadro de tamanha covardia. Mas o texto diz mesmo assim, que mesmo
que Davi estava angustiado, mesmo que o povo queria apedrejar, mesmo que todos estavam em tremenda angústia, diz o texto, a outra parte, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O segredo está aqui. O segredo não está nos homens. O segredo está se reanimar em quem? O Senhor. Portanto, eu digo aqui a você, o que fazer? Eu digo a você, buscar em Deus ânimo. O texto diz bem claro o quê? Que Davi o quê? Se reanimou. O que é uma coisa que é reanimada? É uma questão de um retorno. Ou seja, Davi estava animado, mas perdeu o quê? O ânimo. E passou a ficar desanimado. Mas ele tem que retroceder e se reanimar. Talvez você esteja sem ânimo diante dos quadros, diante das lutas, diante das pedradas, diante das lutas, mais do que lutas físicas, lutas espirituais e emocionais. Portanto, eu digo aqui a você o que você deve fazer. Você deve fazer, sabe o que? Fazer o que Davi fez. Davi, assim como eu e você, somos fracos. Porém, devemos buscar em Deus reanimar as nossas vidas, a fim de que prossigamos na jornada. O que fazer como não temos o que fazer? Reconhecer que somos todos totalmente dependentes da graça do Senhor. Repita comigo: o que fazer quando não temos o que fazer? Parece até um quê? Uma incoerência. O que fazer quando não se tem o que fazer? O que eu tenho que fazer diante do que eu não posso fazer? É reconhecer que eu não posso, mas que Deus pode. Que eu não sou, mas que Deus é. Essa é a síntese. Portanto, eu convido vocês a reconhecer que não é você, mas é Deus em você. Davi não era forte, não porque ele era forte, mas porque o Deus o qual estava na vida de Davi o tornara forte. E Deus nos leva a situações para a gente entender que nada temos e que nada somos. Amém? Amém, meus queridos?